Bom dia! Vida linda, Laura Koval do Baú da Tia Sinhá. E hoje é quinta-feira, meu povo, que delícia! Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para trabalharmos um projeto bem bacana na nossa aula de hoje. Assim espero, né? Então, sintam-se todos muito bem-vindos. Se alguém caiu de paraquedas aqui, meu nome é Laura Koval, sou artesã. Na verdade, ando me intitulando mais artista plástica em construção. Tem uma loja chamada Baú da Tia Sinhá, que fica localizada no Museu Parque Histórico, aqui em Carambeí, no Paraná. Na loja que eu vendo as minhas artes decorativas, peças únicas exclusivas, com muita história, com muita textura e, aliás, com muita história em camadas, né? Que eu amo o processo de pintura. Então, vamos ver se alguém vai entrar na nossa live hoje. E já vou separando aqui os materiais para nós iniciarmos o nosso projeto de hoje, né? Então, vamos lá, já vou organizar aqui a câmera para que apareça o material, porque o foco aqui é a peça e não a artista, né? Vamos lá. Esse horáriozinho é complexo, né? Mas é aquilo que podemos fazer. Depois fica salvo aqui. Se você quiser assistir depois, vai estar disponível, tá? Enquanto o pessoal não aparece por aí, eu vou trabalhandinho. Tem muita coisa para fazer, porque o MDF está cru. Essa peça em MDF foi literalmente afogada em goma laca indiana, mergulhada nela. Então, aliás, não usei a goma laca indiana, usei uma goma laca nacional para impermeabilizar. Existe diferença entre elas, mas as duas têm o mesmo propósito, só que a goma laca indiana é feita com um determinado tipo de base e a nacional com outro, mas isso é assunto para outra oportunidade. Mas o que importa é que essa peça está bem impermeabilizada, tá? Cris Artes, bom dia! Seja muito bem-vinda, minha linda! Então, eu estava explicando aqui, né, para deixar salvo aí no vídeo, que a peça ela está muito bem impermeabilizada com goma laca. Eu usei uma goma laca nacional e ela foi literalmente mergulhada. Depois a gente respeita bem o tempo de secagem. Eu deixo no mínimo um dia, mas geralmente fica uns 2 dias secando para depois eu poder trabalhar. Como eu uso muita textura, essa impermeabilização ela é importantíssima. Aliás, para qualquer tipo de trabalho, né? A gente tem que deixar a nossa peça bem impermeabilizada para que não ocorram problemas futuros. DIY with Sabine entrou. Bom dia ou good morning. Patrícia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Então, para o nosso projeto hoje, vamos utilizar essa caixa. Vou usar papéis da Estamperia. Esse daqui é da coleção, uma coleção belíssima, que é. Deixa eu ver aqui, já mostro para vocês. Cadê a capa, senhor? Aqui. Lavender, da Estamperia, tá? Então, eu vou utilizar aqui essa imagem que tem esse coelho, né? Época de Páscoa, mas mesmo assim, mesmo que não seja para Páscoa, a imagem ela é muito fofa. Pode ser usada para qualquer ocasião, não tem que necessariamente ser Páscoa, tá? Então, para esse projeto, vou usar essa folha aqui do papel
Você faz live sempre nesse dia, horário? Não, eu faço na quarta-feira, 7h30 da manhã sempre. O horário é o mesmo, mas é na quarta-feira. Mas aconteceu um probleminha ontem que eu não consegui fazer live, tinha um outro compromisso. Então eu estou fazendo hoje, mas geralmente é quarta-feira. Arte em detalhes, Érica, bom dia! Então, olha, vou usar esse papel aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou colar esse papel aqui. Daí, o que vai ser? Você não vai pintar baseante, Laura Maria? Não vou, porque eu vou colar esse papel aqui primeiro. Aí, depois, eu vou fazer a pintura das laterais. Acho que eu vou pôr um pouquinho mais pra cá. Então, as lives por aqui acontecem assim, eu separo o material e daí a gente descobre durante a live o que dá. Ai, ai. Não faço muitos planejamentos, a minha arte ela é muito livre. A gente já tem tantas amarras na vida, né? Por que eu vou querer mais uma? Então, pegar cola branca. Vou espalhar muito bem aqui. Bom dia, Bina! Como é que tá, Alzira? Bom dia, minhas alunas aí, que delícia! As coisas já estão melhores por aí, Bina? Bina diretamente de Portugal. Então, ó, vamos colocar aqui. Aí, vamos ver uma espátulazinha. Para colar muito bem. Nossa, essa minha lixa aqui já está acabadona. Vou tirar aqui. Isso aí. Aqui no cantinho. Então a gente vai tirando os excessos e eu já vou fazendo uns desgastes aqui na lateral. Só para dar um arzinho de mais envelhecido. A impermeabilização do papel, que deve ser feita, né, gente? Você pode fazer com gesso acrílico incolor, ou você passa um verniz da tua preferência, mas aqui a gente tem que impermeabilizar. Melhor sim, mas longe de voltar ao normal.
Então, Bina, normal agora vai ser um novo normal. Aquele normal que era conhecido, agora já não existe mais. Mas com certeza vai voltar ao novo normal. E vai ser muito maravilhoso. Tenho fé nisso. Porque Deus é muito bom. A gente que não entende muito bem, porque em nossa humanidade a gente tem dificuldade de... Não dá nem, acho que pra gente tentar compreender, né? Como é que Deus, de uma tragédia, ele tira coisas boas. As tragédias acontecem, principalmente as que são naturais, né? Mas, para quem crê em Deus, sempre ele vai tirar algo bom, porque Deus é só bondade. Então, ele não tem como ser mal, né? Eu acredito nisso, que as coisas, às vezes, a gente se revolta. Então, ó, aqui eu vou usar um gesso acrílico incolor, tá? Muitas vezes, na maioria delas, nós não entendemos. E eu tenho aprendido com a vida uma coisa, eu sempre louvo a Deus. Eu dou graças a Deus até nas coisas difíceis. Porque eu entendo que poderia ter sido pior. Então, enquanto existe vida, existe a esperança. E é aquilo que eu falei. O normal que era conhecido, agora não é mais, né? Então, vocês vão viver um novo normal. Como as tragédias que ocorrem aqui no nosso país, em todo canto do mundo acontece. Mas, enquanto tiver vida e fé em Deus, a gente consegue levantar, porque tem uma mão imensa que nos ampara, né? Eu acredito muito nisso. É fácil a gente louvar a Deus, dar graças a Deus em meio à dor, ao sofrimento? Não. Mas mesmo que por enquanto seja da boca para fora, a gente faz, até que isso se torne do coração para fora, né? Então, é assim que as coisas, ultimamente por aqui, no meu lado de cá, eu tenho aprendido muito a dar glórias a Deus, porque eu sei que Ele é só bondade. Se a gente sabe disso, mesmo na maior tragédia, a gente consegue dar um jeito de superar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vocês vão observar. Tudo está mudando, temos que ter fé e seguir em frente. É bem isso. Valéria Bueno, bom dia, minha linda, seja bem-vinda. Então, ó, eu vou observar as cores que eu tenho aqui. Eu perdi um pouco da fala. Zira, agora não vou lembrar. Não vou, depois você vê, meu amor. Depois você assiste. Ó, aqui, ó. Então, o que vai ser? Eu vou observar as cores que eu tenho aqui. E eu vou utilizar as tintas acrílicas e vou usar a tinta chalk branca, porque eu não trouxe a minha acrílica branca. Pra eu... Aliás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar uma tinta chalk de cinza, porque os tons aqui, eu tenho inclusive cinza aqui, eles vão combinar para fazer essa base para o projeto. Tá? Então, vou usar tinta cinza. Pegar um pouquinho e vou colocando aos poucos. Com o mesmo pincel que eu já passei aqui o meu gesso acrílico aqui em cima, eu vou fazer o mesmo processo, vou usar o mesmo para passar a tinta cinza aqui. Então, a pintura, ela vai ser bem fácil.
Nós estávamos falando sobre a questão, na verdade, Alzira, sobre as dores que a gente passa na vida, sejam elas físicas, emocionais, todas elas. Penso que quando a gente consegue louvar a Deus, mesmo nas grandes tribulações, nas grandes dificuldades, o nosso coração fica em paz. Então porque Deus só sabe ser bom. Esse negócio que é castigo de Deus, às vezes a gente tem uma visão de Deus que ela é muito humana, né? A gente julga Deus pelas nossas atitudes humanas. E Deus, ele é infinitamente bom, só que ele permite por quê? Porque ele nos deu escolha. Às vezes, a gente diz, mas por que o país tal está sendo devastado? Daí tem gente que diz que é porque eles estão pecando, porque não sei o que. Essa é uma visão do Antigo Testamento, né? De um Deus julgador, vingativo. Não, Deus, ele não é essa... Bem, pelo menos o Deus no qual eu consigo alcançar para acreditar, né? Ele não é assim essa coisa humana que nós somos, que a gente quer se vingar, a gente quer que o outro pague pelo que o outro fez. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador, o ser humano. Então ele jamais vai fazer algo de ruim. Só que nós temos liberdade de escolha. E às vezes ocorrem algumas tragédias, principalmente essas que são as tragédias naturais, já é algo que não é por um castigo ou porque claro, nós temos influência sobre a vida, né? Aquilo que nos cerca, né? A natureza. Mas eu acho que nós não somos tão grandes o suficiente para conseguir influenciar tanto, né? São os ciclos da vida, né? Como tem a maré baixa, a maré alta, às vezes os ventos estão mais fortes, né? E acontecem as coisas, mas Deus acaba tirando uma coisa boa. Deus não consegue ser bom e ruim, ele é só bom, ele não é como nós. Então é mais ou menos sobre isso que a gente estava conversando, né? Pelo menos é assim que eu consigo, como eu falei, tentar compreender essa grandeza imensa que é Deus, né? E daí eu percebo, assim, na minha trajetória, na minha vida, que naqueles momentos nos quais, mesmo com uma dor no coração dilacerado, eu consegui dar glórias a Deus, com o tempo eu fui acalmando, fui aceitando melhor as coisas. Então, ó, o cinza ele vai servir como estava assustador tanta mudança, só por Deus. Mas é só por Deus mesmo, né? A gente vive só por Deus. Eu, pelo menos, assim, entendo que é só pela graça mesmo, né? Então, olha aqui. Está assim. O que eu vou fazer agora? Vou passar uma lixinha. Ó, e na vida o negócio é meio assim, né? Às vezes você usa uma cor, aí a superfície tá meio espinhentinha. Aí a gente passa uma lixinha
né? Lixada não é força, lixar é movimento. Aí você passa a mão, tá mais suave. Eu acho que a arte me ensina muito também a viver, né? Acho que é por isso que eu amo as texturas. Porque são as camadas, né? A nossa vida, ela é cheia de camadas. E existem coisas que a gente consegue arrumar, se não ficou bacana. Ó, pra quem gosta do negócio bem tranquilo, bem simples, já tá, né? É bem isso. Sim, quando nivelando Deus aos homens, estamos perdidos, é verdade. Estamos perdidos pra caramba, mas graças a Deus as coisas não são bem assim, né? A gente tem que largar a mão de achar que Deus é vingativo e principalmente pedir nas nossas misérias humanas, quando nós nos sentimos ofendidos e injustiçados, fazer certas orações pedindo para que Deus castigue o outro, para que Deus não é assim. Deus não é. Então agora eu vou utilizar as cores que eu tenho aqui, porque eu quero que fique mais alegrinho, eu quero que fique mais coloridinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar por esses tons de rosa que eu tenho aqui, né? Então, eu vou pegar a tinta aqui. Vou colocando para ver as cores. Então, eu vou começar com a tinta mais escura. Começar com essa cor aqui, ó. Da estamperia das tintas Allegro é Raspberry, tá? Eu não tenho acordo nenhum, não sou patrocinada nada pela Mon Papier Crafts, mas se alguém tiver interesse em adquirir esse material, na verdade nem sei se ainda existe dessa coleção aqui, porque a estamperia agora tem lançado muitas coleções, então eles tiram de linha rápido. Mas se alguém tiver interesse, esse material que eu tô usando hoje se encontra lá na Mon Papier Crafts, tá? Tô falando deles porque gosto demais. Acho a Ana, assim, uma pessoa muito querida. Então, indico por isso, tá? Pra fazer essa pintura, eu vou pegar um pincel bem... Maria Regina, bom dia, minha linda! Ó, vou pegar esse pincel de cerdas duras, na verdade, tô só com a parte da virola dele pra baixo. Vou pegar aqui essa cor e vou esfregar ela aqui na peça. Deixa eu até vir aqui um pouco. Pra dar uma cor. E assim vamos. Bom dia! Ai, que delícia, Maria Regina! Prazer vê-la também vê-la não. Poder falar com você nesta manhã maravilhosa. O dia hoje tá um espetáculo, minha gente do céu. Estamos precisando de uma chuva, mas o dia está um espetáculo. Aliás, eu acho que o dia... Todos os dias deveriam estar um espetáculo, né? Só que às vezes a gente tá com o coração tão pesado que você abre a janela, já começa dizendo bom dia, por quê? Aí não tem como ficar lindo, maravilhoso, né?
É a mesma coisa que a gente estava conversando, né? Sobre conseguir dar graças e louvores a Deus nas dificuldades da vida, né? Muitas vezes é uma questão de hábito. Tem gente que tem o hábito de reclamar, que nada é bom. Mas sempre tem. Se você olha assim, sempre tem um tiquinho de coisa boa. Eu acho que quando eu caí e fraturei a minha coluna, eu comecei a ver a vida com uma outra perspectiva. Foi algo bem interessante, porque eu tive, não sei, uma inspiração, uma coisa que eu não reclamei. E mesmo nas dores horríveis, eu não reclamei. Daí acho que é por isso que eu consegui passar pelas dificuldades que eu tive, assim, da melhor forma possível. Mesmo sendo bem difícil, mas deu para passar, para superar. E mesmo quando tudo tá meio ruim, você acorda e você viu que você acordou, né? Quer dizer que você tá vivo. Que se a coisa estiver ruim, não tem jeito, você tá viva, vai ter que encarar. Se a coisa estiver boa, graças a Deus também. Mas quando você vê que não tem muito o que fazer, né? É melhor a gente gritar bem alto, em plenos pulmões, mesmo que digam que a gente é louca, mas a gente faz para não enlouquecer. É olhar para fora e dizer: bom dia, vida linda, e aqui estou, porque der e vier. Então, beleza, ó, ficou esse negócio aqui. Ui, né? Ai, que coisa esquisita que ficou. Beleza, agora nós vamos continuar trabalhando para deixar isso mais harmônico, né? Então, eu já vim com a cor com esse rosa escuro, bem dos risquinhos das flores, tá? Aí agora eu venho com o rosa mais claro. A primavera chegou em Portugal, mas o tempo tá carudo. Já ia embora o cabo do pincel, já foi. E ele é louco de bom, sabia? Você não tem que descartar. É bacana se você for usar ele sem o cabo, de repente você pegar uma cola quente e pôr aqui, lá dentro. Principalmente pincel largo. Pincel largo é muito bom da gente trabalhar sem cabo. Bem largão. Você coloca a cola quente aqui para não ter perigo de soltar a cerda também. Você joga uma colinha ali, ou uma outra cola que com água não vai sair, cola de silicone. E daí você tem um pincel ótimo para pegada. Pincel de pegada, né? Esse aqui. E o tempo tá carudo, mas Bina, não existe tempo carudo que resista a um coração ensolarado. Não existe. Não resiste. Não resiste. Jamais. E coração ensolarado não é aquele que tá só na alegria, que tudo externo tá bom, não. Coração ensolarado é aquele que sabe que nós não devemos ter medo. Na Bíblia tem 300 e tantas vezes que Cristo diz: não tenhais medo. Porque o medo paralisa, né? O medo, ele paralisa as nossas atitudes e ele paralisa o nosso coração de ter esperança. Por isso que tem aquele negócio que diz, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E é assim. Existe uma oração que eu faço todos os dias,
Eu vou dizer para vocês como eu faço, mas quem não é católico, tira a parte que eu cito Nossa Senhora. Mas a oração é assim: Divino Espírito Santo, por amor à vossa Santíssima Esposa, a Virgem Maria, inspirai o meu coração, para que tudo em vós comece e tudo em vós termine, para a honra e glória do Senhor. Amém. Aí, se você não é católico, você tira a parte da Virgem Maria. Mas, principalmente quando eu preciso tomar decisões, que todo dia eu preciso, então eu rezo todas as manhãs. Eu faço essas orações e peço para que o Divino Espírito Santo, ele inspire o meu coração. Porque para a gente poder ter vida boa, a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria é mesmo na nossa simplicidade, nós conseguirmos enxergar além daquilo que nos acontece. Para mim, isso é sabedoria. É você ter a capacidade de ver além. De enxergar além das situações, além daquilo que está acontecendo. É você ter condições de ter um olhar. Por isso que às vezes eu faço os stories, né? E eu corto as coisas, falando um olhar o quê? Que olhar, Laura Maria? Você ter um olhar por uma perspectiva diferente para as coisas. Por isso que às vezes eu faço nos stories dizendo bom dia, vida linda, e dizendo vamos ver a vida por outro ângulo. Que nem a Bina, né, em Portugal. Se ela só for olhar para a tragédia, se ela só conseguir enxergar destroços, tragédia, e ela não conseguir enxergar que existe vida e que enquanto existir vida existem possibilidades, aí não tem como. Não tem como você conseguir, né? Então, eu peço para que Deus me dê um novo olhar sobre as situações. Que problema todo mundo tem? Se eu chegar na live e for contar para vocês das minhas dores, e não é só física, não. Quando eu falo dor, eu falo o todo. Então, daí Deus o livre, né, gente? Porque todo mundo tem uma história para contar. São as camadas, ó. Por isso que a minha arte ela é muito voltada para essa pintura, para esse processo, né? Que são os processos. E a gente valorizar cada um deles. Ó, então, estão vendo que eu estou usando o mesmo pincel? Como diz a professora, a palavra carudo. O tempo tá carudo, mas o coração tá ensolarado. Bom dia, Marilene, minha linda. Estão vendo que eu não tô lavando esse pincel? Que eu só estou limpando ele? Então eu vou ficar quieta agora, né? Porque eu não vim aqui pra dar uma de catequista. Nem tenho condições pra isso. A única coisa que eu sei fazer é pintar. Então vamos lá. Então, por enquanto, tá assim, com rosa. Só que a gente não quer rosa. Isso aqui são as camadas que vão acontecer. Agora eu vou voltar um pouco pro cinza, tá? Eu tenho uma acrílica cinza, só que ela está muito escura. E como eu tô sem branco aqui para dar uma diluída, eu vou usar a minha Schalke mesmo. Vou vir aqui. Já vou vir com... derrubei o estilete aqui. E passar.
E vocês, como é que tá a vida? A vida tá boa? A da Bina, eu sei. O negócio anda meio complicado, mas a Bina precisa de tempo. O povo da Bina precisa de tempo. Nossa, 8h08 já. Caminhando? Que bom, Marilene. Enquanto estiver caminhando, minha filha, e pelo que eu tenho observado, porque eu não entro muito nas redes sociais, mas às vezes que eu entrei, que faz tempo que eu não entro pra olhar as coisas, mas você tem trilhado um caminho muito bonito, que a arte nos leva a caminhos belíssimos, né? E o bom é que quando a gente faz arte, você consegue trilhar vários caminhos, né? Você consegue passear por várias coisas, por delicadezas, por forças, é uma coisa maravilhosa, né? Não vou me ater muito na parte dá uma secadinha. A parte de baixo para não gastar muito tempo. Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Então, isso daqui é o trabalho em camadas. Nós vamos trabalhando com as camadas da tinta para ir contando uma história. Ó, então já deu uma diferença para quem está aí acompanhando. Aparece o rosa, os tons de rosa, mas tem o cinza aqui. Deixa eu limpar aqui um pouco. Aí eu venho no pano. Nair, bom dia! Seja muito bem-vinda, minha linda! Agora eu venho com esse tom aqui. Eu não tenho um tom bem e não vou fazer agora também. Vai ter que ser esse daqui. Ó, vai ter que ser esse daqui para combinar um pouco com as lavandinhas. Pincel, sem molhar. O pano está seco, tá? Tô fazendo tudo com pincel seco. Vem aqui.
aqui. Agora eu vou deixar a mão leve, tá? Mesmo que seja esse pincel bem na virola aqui, só a virola. Vou bem leve aqui, ó. E vou fazendo isso daqui. Ai, pensa num negócio gostoso de fazer, né? Vocês não acham, gente do céu? Você poder fazer uma pintura assim, sem ter que se preocupar que o negócio tá liso, que o negócio tá não sei o quê. Ah, eu suspeitíssima, né? Porque eu acho assim. A leveza da vida. Ó, então tá assim. Venho. Dou uma raspadinha. Aí, nesse caso, a textura ela vai acontecendo através das tintas, ó, da passagem das tintas. Então, cada camada vai dando uma carinha diferente para o trabalho. Limpo o pincel. Não é força que eu aplico para limpar aqui as cerdas, ó. Eu só seguro e vou passando. E ele vai limpar o necessário para que eu faça os arremates. Agora eu vou usar essa cor aqui, ó, tá? Na Allegro é cappuccino, mas eu acho que qualquer tinta, a cor seria o cappuccino. Ah, eu não falei essa aqui é a lavender, tá? Só eu guardar, porque o material tem um custo elevado, né? Laura Maria, por que que as tintas Allegro, por exemplo, ou se você for comprar da Liquitex, ou se você for comprar de outra marca mais profissional, por que que custa tão caro? A tinta acrílica, o custo dela varia de acordo com as misturas. As tintas acrílicas são muito boas, das marcas que nós usamos aí, que nós temos aqui, são muito boas também, mas a quantidade de aditivos que a tinta tem é maior do que essas tintas aqui. O pigmento dessas tintas, ele é de uma qualidade superior e a diluição destes pigmentos é menor. Então, por isso que as tintas são mais caras. As tintas para pintura profissional. E além do mais, essas tintas, elas chegam aqui, elas são importadas. Então, vocês não precisam nem dizer que tudo tem imposto, e isso aqui também tem.
Mas mesmo que você fosse comprar fora do país, se fosse comprar aonde é fabricado, elas sempre vão ter um custo maior do que as tintas que são só para hobby, que não são tintas profissionais. Então, o preço das tintas está ligado à quantidade de negócio que tem na tinta. Não sei qual é a palavra certa, de aditivos que a tinta possui, tá? Então, não existe como a tinta com poucos aditivos e com uma qualidade de pigmentos melhor, ela tenha um preço bem acessível. Por isso que existe diferença entre tintas profissionais e tintas que são mais para hobby. E essas tintas Allegro, tintas da Prima Marketing, você vê na composição a diluição que os pigmentos têm. E mesmo dentre as tintas profissionais, existe diferença na questão de valor, de preço, exatamente pelas mesmas questões. Se ela é mais opaca, se ela é mais fluida. Então, tudo isso existe uma diferença na questão relacionada à tinta, tá? Não é só, qualquer tinta pintou serve. Não, se vai pintar tela, por exemplo, existe uma classificação com relação às cores. As que são mais translúcidas, as que têm mais aditivos, as que têm menos aditivos, as mais pastosas. Sei que esse é um conhecimentozinho assim, que às vezes nem interessa para vocês, mas às vezes para alguém faz sentido, né? Interessa. Ó. A luz tá boa, gente? Estão conseguindo enxergar bem? Aí, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente já passou por várias camadas, já dá para observar que já tem já combinou com o papel aqui, né? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a luz para funcionar. Agora, eu não vou usar esse pincel. Eu vou usar... Então, Guina, existe diferença sim, sabe? Por isso que o preço. Daí, às vezes, a gente vai... Se você quer para hobby, que é uma tinta, por exemplo, a tinta guache, né? A fixação dela, ela é menor. E isso também é em várias coisas, não é só tinta. É o gesso acrílico, é o verniz, todos os materiais artísticos, eles têm um custo mais alto ou custo mais baixo de acordo com aquilo que você quer. Inclusive, nas tintas acrílicas, existe uma questão quanto à durabilidade do pigmento. Para quem pinta a tela, tem que ficar atento, porque senão, por exemplo, se você pinta a tela para vender, você vai vender uma tela pintada e a tela, com o tempo, ela vai desbotar. Então, é necessário ver, tem alguns códigos que a gente lê quando você compra tinta para pintar tela, que ali vai ficar muito claro, aqui é o branco, tá? Pincel seco também. Fica muito claro. Eu tô usando esse branco aqui, que é um titânio. Você consegue perceber bem. Foi demais. Você consegue perceber bem ali, tem como ler no rótulo da tinta, a resistência que ela tem para luz.
Mas isso é mais para aquelas tintas para pintura em tela mesmo, que você olha tinta para artística, né? Então, essa questão do baratinho BBB, bom, bonito e barato, gente, é que não tem como, né? Não tem como ser bom, bonito, barato. Porque nem as minhas peças. Tem gente que acha caríssimo. Olha lá no meu catálogo e diz. Por exemplo, essa peça aqui eu não vou conseguir vendê-la por menos de uns 160, 180 reais, principalmente que eu vou colocar os pezinhos de metal. Mas, ó. Então, assim, não tem como vender barato. Aí, às vezes, vão algumas pessoas lá, né, lá na minha loja e vem uma caixa minha por 300 reais. Ou essa caixa que eles veem o tamanho, né? 150 e pouco. Aquela caixa dupla, que é para 2 sabonetes, que isso daqui é aquelas caixas que a gente compra para pôr sabonete, né? Uma caixa para 2 sabonetes não tem como ser menos do que 235, 225. Por quê? Porque eu utilizo esses materiais para fazer, né? Um tubo dessa tinta, para eu comprar de novo, tá em torno de uns 49, quase 50 reais. E como eu faço trabalhos em camadas, eu uso bastante material, bastante tinta. E daí a gente não tem como comparar o trabalho dos outros, né? Porque você não sabe qual é o material que a pessoa usa para pintar. E às vezes as nossas colegas artesãs ou os colegas que fazem realmente arte decorativa, fazem peça única como eu não sei o material que eles usaram, eu não sei o tempo que eles levaram. Então eu acho que é interessante a gente começar a falar sobre isso e a refletir sobre isso. Aí a Mon Papier tem um grupo lá no WhatsApp que eles colocam, que ela sempre coloca antes as novidades. Que nem eu tenho um grupo também no WhatsApp que é só para colocar as novidades as peças que eu tenho disponível, desconto e tudo mais. Daí alguém escreveu lá: eu achei bonito esse material, mas é muito caro. Eu fico um pouco incomodada com esse negócio de falar que é caro. Não é caro, gente, é o preço. E infelizmente não é tudo que é para todo mundo. A gente não tem que fazer arte achando que vai alcançar todo mundo. Não existe isso. Ó, aqui eu vou fazer uma brincadeirinha aqui embaixo, tá? Para dar uma iluminada aqui. Como se tivesse uns pontinhos de luz aqui. Não sei a Marilene como é que é, porque eu falo ali da Marilene, que eu sei que a Marilene vende as peças dela. Não tem como você fazer barato. Principalmente se você não faz reproduções. Eu não faço. É essa peça aqui, não vou tentar fazer outra. Mas nunca mais você vai usar esse papel, vou, claro, em outros projetos, com outra cara, com outra roupagem, para outra coisa. Mas para fazer uma caixa pequena como essa, eu não tento reproduzir. E é duro das pessoas entenderem isso também. Mas não vai sair igual, né? Nem que você quisesse fazer. Mas a questão é que eu não vou fazer.
Olha aqui. Então, meus corações, nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Para as minhas alunas, nós vamos nos encontrar, pelo que eu vi da votação, vai ser na próxima segunda-feira, no encontro pelo Zoom. A Bina está convidada para participar. Viu, Bina? Pode entrar. Você é minha convidada a participar do encontro pelo Zoom. Vai ser pela votação que eu fiz dentro lá do grupo, vai ser às 18 horas. E para quem não está, nós temos um clube chamado Clube Baú Criativo, com aulas mensais pela plataforma Hotmart. Se você tem interesse em realizar pinturas como essas que eu faço nas lives elaboradas e um jeito leve e descontraído, é só entrar no link da bio, R$ 58,00 por mês, e já tem acesso às aulas desde agosto do ano passado. Só dar uma... Quero deixar essa parte pronta aqui só para finalizar. Aí por dentro eu vou fazer uma pintura desse mesmo jeitão, tá? Então o projeto ficou assim. Espero que tenham gostado das dicas. Desejo para vocês um dia maravilhoso. Que Deus os abençoe grandemente. Tereza, você tá aí, meu amor? Já tô saindo. Que Deus abençoe o dia de vocês, as escolhas. Beijos e até a nossa próxima live. Os meus alunos as minhas alunas, até segunda-feira na nossa aula. Beijos. Até. Tchau, Tereza!